Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Agora nós vamos dar sequência à nossa unidade 2, né, onde nós falamos sobre, demos um início à era Vargas, né? Então nós vamos dar continuidade, né, à explicação, mas vamos saber aí um pouco sobre o papel político e social da mulher. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de vocês de história, na página 431, onde tem um pequeno texto para vocês aprenderem um pouco mais, né, como a mulher se engajou, né, nesse cenário político, qual o papel da mulher nesse cenário político e social aí no tempo da era Vargas, né, em meados do século XX, tá certo? Então vamos aí fazer a leitura e de acordo com a explicação vocês irão fazer o exercício e responder ao exercício aí da plataforma, né, o exercício complementando essa atividade aí, ok? Então vamos aí. As lutas femininas por direitos civis e democráticos começaram na segunda metade do século XVIII, com as reivindicações por direito ao voto, ao divórcio, à educação e à igualdade de condições de trabalho e salário. Então não é de hoje que as mulheres vêm tentando ocupar um espaço importante na sociedade, coisa que antigamente elas não tinham. Hoje nós sabemos que a mulher, né, ela sempre vem ganhando mais espaço, né, vem se destacando mais profissionalmente, né, e também se igualando aos homens, né, em salários ou até mais, né, passam a ganhar mais do que os homens. Alguns aceitam, alguns homens também não aceitam que a mulher ganhe mais, né, que a mulher se destaque mais profissionalmente. Isso aí nós sabemos que ainda existem pessoas que não aceitam que as mulheres tenham alguns cargos maiores, né, de maiores destaques nesse cenário aqui do Brasil, né, em diferentes profissões. Então isso vem desde o século XVIII, né, com essas lutas femininas, com essas lutas em que as mulheres tentam de alguma forma se colocar no meio social, né, reivindicando o direito ao voto, né, coisa que antigamente elas não tinham, uma igualdade de salário, né, para elas também, as condições de trabalho também, a educação, ao divórcio, entre outras coisas que a mulher ela só passou a ter direito séculos depois, né? Então olha só, na Nova Zelândia foi o primeiro país em que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Isso aconteceu em 1893. No Brasil, com a Constituição de 1934, as mulheres obtiveram o direito ao voto apenas em 1934 e também passaram a ter o direito de se candidatar a cargos eletivos. Então, só em 1934 as mulheres elas tiveram o direito de votar, né, o direito ao voto, e também passaram a ter o direito de se candidatar a cargos eletivos, né? Essa Constituição assegurou as conquistas já obtidas no Código Eleitoral de 1932, como o voto secreto e o voto feminino. A primeira mulher a participar da política, né, da política brasileira, foi Carlota Queiroz, né, como mostrado na fotografia. Ela foi eleita deputada federal em 1934. Carlota era pedagoga e médica e foi responsável pela elaboração do primeiro projeto para a criação de serviços sociais no Brasil. Então, Carlota Queiroz, como visto aí na imagem, ela foi a primeira mulher a participar da política brasileira, sendo eleita como deputada federal em 1934. Outra mulher que se destacou nesse cenário, né, da política brasileira no início do século XX foi a bióloga e advogada carioca Berta Lutz, como mostra também na imagem. Ela foi a idealizadora da legislação relacionada ao trabalho feminino, que garantiu, entre outras coisas, o direito à licença maternidade e também regulamentou o trabalho das pessoas menores de idade. Apesar de as mulheres participarem da política brasileira desde o século XX,
Foi somente no século XXI, em 2011, né, por assim dizer, que o Brasil elegeu a primeira mulher presidenta do Brasil, que foi Dilma Rousseff. Durante todo esse tempo, né, apesar das mulheres virem participando da política desde o século XX, né, então foi apenas no século XXI, né, que o Brasil elegeu a primeira mulher presidente do Brasil, que foi Dilma Rousseff, né, um fato histórico, né, para as mulheres, que daí em diante começou a ocupar vários cargos importantíssimos, né, atletas, né, jogadoras de futebol, médicas, advogadas, arquitetas, engenheiras, né, entre outras profissões que os homens tinham, né, como só o homem poderia exercer aquele tipo de profissão. E hoje a mulher se destaca tanto quanto os homens aí nessas importantíssimas profissões, entre outros cargos eletivos também aqui do Brasil, tá certo? Então esse foi um pouco da história, né, da política, do papel político social da mulher no século XX. Com essa explicação, vocês irão responder esse primeiro questionamento, né, esse único questionamento que tem logo abaixo aí do texto. Em seguida, vocês irão fazer uma produção textual no caderno de história, né, sobre a desigualdade política entre as mulheres no Brasil, né, e vão procurar propostas, né, para mudar essa situação. Então essa atividade aqui, ó, é a sua vez, vocês irão desenvolver no caderno de história de vocês, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.